Nos dois últimos domingos, pela graça de Deus, nós, estudando a carta de Paulo aos Filipenses, vimos o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele trata da sua vida como exemplo para os crentes lá de Filipos. E na primeira parte, o apóstolo Paulo, ele mostra o exemplo da sua fidelidade à palavra de Deus, dizendo como nós devemos encarar aqueles que deturpam a palavra do Senhor, por menor que seja essa deturpação aos nossos olhos. Mas devemos ser firmes e radicais contra aqueles que, ao pregarem, ao ensinarem as Escrituras, trazem o conteúdo do Evangelho, mas aqui e acolá eles deturpam o Evangelho do Senhor, trazendo situações e ensinos que são estranhos ao Evangelho. Domingo próximo passado, o apóstolo Paulo, falando do seu testemunho, ele demonstrou claramente a necessidade que temos de estudar e nos aprofundar no conhecimento das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa vida, a medida da nossa vida é segundo aquilo que nós, de fato, compreendemos da palavra do Senhor. E nós devemos estudar as Escrituras para que saibamos a maneira como Deus deseja que nos comportemos nesse mundo, a maneira como Deus deseja que sejamos encontrados pelo Senhor. E hoje, na terceira e última parte do testemunho do apóstolo Paulo, ele vai agora mostrar o poder de Cristo na salvação. E com isso, então, ele vai fazer um contraste entre a vida do crente e a vida daqueles que vivem em pecado. E, de fato, a palavra de Paulo, ela é pertinente àquela igreja, porque dá-nos a entender que a igreja de Filipos, ela tinha uma certa tolerância com aqueles que se diziam crentes, mas eram pessoas que viviam no pecado. Na verdade, nós temos dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que vivem em seus pecados e aqueles que vivem em Cristo Jesus. E Paulo, então, ele traz um alerta àqueles irmãos, mostrando a responsabilidade que eles deveriam ter com estas pessoas e a maneira como estas pessoas deveriam ser vistas. E é claro que aqui nós precisamos fazer uma distinção. Existe aquele que é crente, que está na presença do Senhor, que tem comunhão com Deus e que peca, porque todos nós pecamos, todos nós temos pecado. Mas o crente é aquele que se arrepende, é aquele que vai a Cristo, é aquele que pede perdão dos seus pecados e ouve a voz de Cristo quando ele diz: vai e não peques mais. E ele então luta por ter essa vida de santificação. E existem aqueles outros que se dizem crentes, falam que são servos de Jesus, mas eles convivem com o seu pecado sem nenhum problema. Eles não possuem nenhum constrangimento. Para eles é tranquilo viver na prática do seu pecado e, ao mesmo tempo, estar inserido na esfera da igreja, daqueles irmãos que adoram e servem a Cristo. Portanto, Paulo não está falando aqui daquele crente que peca, se arrepende e vai ao Senhor. Paulo está falando daqueles que se dizem crentes, o joio, mas que vive uma vida de pecado. Dito isto, vamos fazer a leitura então, irmãos, de Filipenses capítulo 3, do verso 17 até o capítulo 4, verso 1. Eu vou fazer então a leitura, mostrando aqui a terceira parte do testemunho do apóstolo Paulo. Primeiro ele fala, através do seu testemunho, a fidelidade às Escrituras. Em seguida, a fidelidade em compreender as Escrituras. E agora, em terceiro e último lugar, Paulo fala sobre o compromisso de viver as Escrituras. É o que está aqui, olhando para esses três aspectos: para Cristo, que é o Senhor e o motivo de todas as coisas. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17, diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Querido Deus, nós louvamos a Ti pela porção da Tua palavra, por mais este alerta amoroso que o Senhor nos traz como Pai. E, ó Deus, nós de fato queremos aprender a ouvir a Tua voz. E queremos ao mesmo tempo, Senhor, viver esta palavra. As Escrituras, elas estão repletas da Tua vontade. As Escrituras, elas estão repletas de alertas aos crentes para que vivam vida de santidade. E por isso, Pai, nós queremos viver de acordo com a Tua vontade. Não queremos viver da maneira como as pessoas gostariam. Não queremos desenvolver no nosso coração o temor de homens, mas nós queremos viver de acordo com o que o Senhor determinou. Queremos viver de acordo com o temor do Senhor. Por isto, fala ao nosso coração, o mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo para escrever as Escrituras, que ele também agora venha abrir o nosso coração e a nossa mente, a compreendermos a Tua vontade. É a Tua palavra, Senhor, são as Escrituras, é a Tua revelação para nós, Teus filhos, que fomos salvos por Cristo Jesus, aquele que se tornou Senhor da nossa vida. Nós Te pedimos isto no nome dEle. Amém. Como eu disse, o apóstolo Paulo, quando ele vem desenvolvendo o seu testemunho e trazendo o contraste para a vida daqueles irmãos, o apóstolo Paulo aqui agora, ele fala aos crentes de Filipos, colocando a sua própria vida como modelo. E ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Eu tenho certeza absoluta que para nós, por vezes numa visão muito açucarada, muito superficial das Escrituras, poderíamos dizer, mas que pretensão é esta? Como é que Paulo agora, ele diz para que as pessoas imitem a sua conduta, olhem para a sua conduta? Mas é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele mesmo reconhece que a sua vida, e nós vimos isso nos textos passados, a sua vida ela não foi ainda completa. Paulo não atingiu o estágio de varão perfeito, ele só vai conseguir isso, e ele já conseguiu agora, porque está com o Senhor, e ele iria conseguir isso estando com o Pai. Mas o apóstolo Paulo, ele tem autoridade para dizer àquelas pessoas: olhem para a minha vida e imitem. E aqui, é claro, há um grande contraste entre ser e falar. Porque falar é fácil, mas viver é o grande desafio. E de fato, a nossa vivência, ela é muito mais luminosa do que as nossas palavras. É como aquele filho adolescente que estava em casa e o pai tinha uma vida completamente desregrada, em pecado, embora se colocasse como crente, e ele então estava dando bronca no seu filho, e o seu filho num dado momento tapou os ouvidos e disse: pai, pare de gritar. E o pai disse: mas eu não estou gritando. Ele disse: está. As suas atitudes, os seus atos gritam nos meus ouvidos, a ponto de eu não conseguir ouvir a tua voz. E o que Paulo está mostrando aqui é exatamente isso. Os nossos filhos serão aquilo que somos, não aquilo que dizemos. As pessoas que convivem conosco, elas serão aquilo que vivemos e não necessariamente aquilo que falamos. Porque a nossa fala, ela precisa estar ajustada à nossa maneira de viver. E é claro que o apóstolo Paulo aqui, ele coloca como
o final, Cristo Jesus. O alvo não é Paulo. Paulo não é a finalidade. Porque a expressão de Paulo está de acordo com aquela que ele diz em 1 Coríntios 11:1, quando ele diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Então o que Paulo diz é: o alvo é o Senhor Jesus, a minha luta é ser como Jesus, viver como Jesus nessa terra. Por isso vocês devem olhar para a minha vida e vocês devem perceber em mim a pessoa de Cristo, porque Cristo de fato é o final, Cristo é a finalidade. Por isso Paulo, ele não está aqui se colocando como os fariseus, porque os fariseus diziam: olhe para a minha vida e veja em mim mesmo toda a finalidade. Mas Paulo dizia: olhe para mim, porque eu sou imitador de Cristo, e tende em mim o modelo que vocês veem. Porque o que Paulo diz à igreja de Filipos é: o meu modelo é o Evangelho, o meu modelo é a lei do Senhor, o meu modelo é a vontade do Pai. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que todo crente que já possui vários anos na igreja, ele precisa ter essa autoridade, não com suas palavras, mas com a sua vida. E os crentes precisam olhar para aqueles que são mais velhos e perceber neles um desejo cada vez mais profundo de piedade, de vida com Deus. O que faz a diferença no convívio da igreja não são necessariamente as palavras, não são os rituais. O apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele chamando a atenção daquela igreja, ele diz: vocês estão completamente errados quando vocês se reúnem para cultuar, vocês dizem que querem ter visões, querem ver anjos, querem ter uma série de comportamentos místicos, e Paulo diz assim: isso de nada serve para a sensualidade, isto de nada serve para o pecado. Por isso nós precisamos entender que a grande diferença está na vida, naquilo que faço e, consequentemente, nas palavras que eu estou proferindo no seio da igreja. Por isso Paulo diz: olhem para mim, olhem para o meu testemunho. E aí Paulo então, ele começa a fazer um contraste, e ele faz o contraste entre aqueles que pertencem a este mundo e aqueles que são peregrinos sobre essa terra. E quando Paulo fala sobre aqueles que vivem neste mundo, ele está falando dos inimigos da cruz de Cristo. E irmãos, veja bem, o apóstolo Paulo, quando ele trata destas pessoas, ele demonstra claramente profunda tristeza, porque ele diz no verso 18: pois muitos andam entre nós. Então o primeiro aspecto é que eles estão dentro da igreja, eles não estão lá fora. E Paulo não está falando do ímpio lá fora, daquele que está no mundo. Ele está falando daquele que se senta ao seu lado. Ele está falando daquele que convive com você na igreja. Ele está falando com aquele que se coloca como crente. Mas ao mesmo tempo, ele na verdade se manifesta como inimigo da cruz de Cristo. E Paulo fala isso com uma profunda tristeza. Ele diz: pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. E agora veja a tristeza de Paulo: agora vos digo até chorando. Não era motivo de alegria de Paulo essas pessoas. A situação dessas pessoas na igreja de Filipos não trazia nenhuma alegria para Paulo. Paulo não tinha nenhuma satisfação, porque Paulo não queria ver a ruína da igreja, Paulo não queria ver a ruína da liderança daquela igreja, Paulo queria ver a edificação do povo de Deus. Por isso Paulo diz: eu choro no meu coração, porque no meio de vocês, no seio da igreja, membros que estão arrolados no hall da igreja de Filipos, são na verdade inimigos da cruz de Cristo. São inimigos do Senhor, são inimigos do nosso Senhor, são inimigos do Salvador, são inimigos de Jesus, por mais que eles estejam convivendo conosco. E aí Paulo claramente diz que estas pessoas, na verdade, elas afrontam a Cristo e ao Evangelho com o seu pecado. E como eu disse,
Perceba, há uma diferença. O crente sincero, piedoso, ele peca, mas ele vai ao Pai arrependido e ele procura se livrar do pecado, embora esse pecado nos acompanhe até o dia da nossa morte ou até o dia que o Senhor voltar. Mas Paulo está falando daquele que se diz crente, mas ele é inimigo de Cristo, ele é inimigo da cruz. E Paulo diz, ele está no meio de nós. É por isso que Paulo, quando ele alerta os discípulos, ele diz assim, tende cuidado do rebanho de Deus, porque lobos vorazes estão no meio do rebanho, e eles querem tragar, eles querem, de alguma maneira, destruir a unidade, eles querem destruir a comunhão, eles querem destruir a igreja através da sua vida de pecado. E meus irmãos, é importante nós percebermos isso, porque nós devemos, amados irmãos em Cristo, devemos tratar o pecado da maneira como Deus trata. O pecado afronta a santidade do Senhor. Nós não podemos conviver com pecados na nossa vida. Por isso nós devemos constantemente confessá-los diante do Senhor, buscar o perdão do Senhor e manter a nossa santidade. Se mais uma vez pecamos, nós vamos aos pés do Senhor e nos arrependemos e reconhecemos que devemos mudar. Mas nós não podemos de maneira nenhuma tratar o pecado como algo de somenos importância. Nós não podemos tratar o pecado como algo que dá para conviver. Quando o Senhor, por exemplo, fala do culto que se presta a Ele, quando o Senhor Deus, Ele vai determinar as regras para se cultuar, o Senhor Deus diz claramente lá em Isaías capítulo 1, eu não suporto, eu não tolero, eu encho o meu coração de cólera quando vocês misturam ajuntamento solene com iniquidade. E para que saibamos claramente o significado do que é pecado, e de pessoas que vivem na prática do pecado, mesmo se dizendo da igreja de Israel, como filho de Abraão, como povo do Senhor, nós vamos perceber como Deus trata isto. Lá em Ezequiel capítulo 23, a partir do verso 1, eu quero fazer a leitura até o verso 21. E meu irmão, você vai ficar chocado com essa leitura que eu vou fazer agora. Essa leitura vai impactar o seu coração. Essa leitura vai mostrar como nós devemos olhar para aqueles que vivem na prática do pecado, como nós devemos olhar para aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, e prepare-se para o impacto. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Oholibá. Prostituiu-se Olá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles que inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou, as suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Por isso, a entreguei nas mãos de seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã Oholibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestido com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar.
Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus, pintados de vermelhos, de lombos cingidos de turbantes, pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhante aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles, e lhe mandou um mensageiro à Caldeia. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia, para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com ele, enojada os deixou, tendo ela posto a descoberto as suas devassidões e sua nudez. A minha alma se alienou dela, ou seja, se isolou, se afastou, como já se dera com respeito à sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas impudicícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, e inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como os de jumento, e cujo fluxo era como o fluxo de cavalos. Assim trouxe à memória a luxúria da sua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Você entendeu como Deus vê pecado? Você percebeu como Deus vê aquelas pessoas que vivem na prática do pecado? Você percebe a linguagem trazida aqui pelo profeta Ezequiel? Essa palavra não veio de Ezequiel, essa palavra veio de Deus. É assim que ele vê os inimigos da cruz. É desta maneira que ele vê aqueles que estão na igreja para perturbar. São os famosos perturbadores de Israel. Perturbadores da igreja. É assim que Deus vê. Por isso, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo utiliza essa expressão, são inimigos da cruz de Cristo, ele está dizendo para nós que somos crentes, nós que somos do Senhor, cuidado, tenham cuidado com essas pessoas. E aí o apóstolo Paulo, claro, ele vai demonstrar aqui a linguagem que se utiliza. Por exemplo, João Batista chamava de cobras, de víboras, de raças de víboras, de pessoas que descendiam da serpente, que eram claramente... Jesus chamou essas pessoas de filhos do diabo. Ele diz que são, na verdade, geração do diabo. O apóstolo Pedro diz que estes são comparados como o cão, o cachorro, que come o seu próprio vômito. Ele chama de prostitutas, ele chama de adúlteros, aqueles que vivem na prática no seio da igreja. Por isso, irmãos, nós precisamos sentir o que Deus sente quando os infames e pecadores contumazes, eles pecam e vivem na prática do pecado. Todas essas qualificações não são para você que é crente. Você é crente. Você é de Deus. Você está em comunhão com o Senhor. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter cuidado com aqueles que andam entre nós. Portanto, o alerta de Deus para nós crentes é que nós devemos ter cuidado com aqueles que andam no seio da igreja. E o apóstolo Paulo, ele vai definir essas pessoas, ele não vai ficar apenas na expressão inimigos da cruz, mas o apóstolo Paulo vai demonstrar claramente por que são inimigos da cruz. E no verso 19 ele diz: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo está falando de gente que sentava ao lado dos crentes na igreja de Filipe. Paulo não está falando dos ímpios fora da igreja. Paulo está falando de gente que falava em nome de Jesus. Paulo está falando de gente que supostamente diz que ora. Paulo está falando de gente que supostamente diz que é crente, e que lê as Escrituras, e que adora ao Senhor, mas são inimigos da cruz de Cristo. E por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Paulo diz claramente: o Deus deles é o seu próprio ventre. Ventre simbolizava os desejos, as emoções. Na época de Paulo, os gregos diziam que toda a sede da emoção estava aqui no ventre.
Se eu vivesse naquela época, eu ia dizer que eu era muito desejoso, não é? Estava aqui, nas entranhas. E Paulo diz que essas pessoas são movidas por desejos e emoções. O interesse delas é esse. Elas não refletem, elas não raciocinam sobre a vida com Deus. Elas vivem movidas pela emoção. Elas falam movidas pela emoção e pelos seus próprios desejos. O apóstolo Paulo diz que a glória dessas pessoas está na sua infâmia. Ou seja, a alegria dessas pessoas é a sua própria vergonha. Elas dizem assim: eu sou um crente liberto, eu não sou crente como você não, que tem tendência a legalismo, que tem tendência a esse fundamentalismo tosco. Não, eu sou livre como um pássaro, a minha vida é assim, eu posso viver da maneira como eu desejo, eu não tenho que seguir o Evangelho serve para mim apenas como meio de salvação, mas eu sou feliz, eu não sou preso como você, eu não sou tosco como você, eu não sou embotado como você. O que Paulo diz é que estas pessoas, elas se alegravam na sua maneira de viver, ou seja, a sua própria infâmia era para elas motivo de orgulho e alegria. E é por isso que o apóstolo Paulo dizia que estas pessoas, elas tinham apenas uma preocupação: elas se preocupavam com as coisas terrenas. Elas se preocupavam com aquilo que estava inserido na sua pátria, porque a pátria dessas pessoas é a terra, a pátria dessas pessoas é este mundo de pecado, a pátria dessas pessoas está aqui, não no céu, mas aqui. E essas pessoas, elas vivenciavam então este sentimento. É por isso que quando o apóstolo Paulo, ele utiliza aqui a expressão, elas se preocupam com as coisas terrenas. Essa palavra preocupação é a mesma palavra que o apóstolo Paulo utiliza no capítulo 2, verso 5, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, a mesma preocupação que houve também em Cristo Jesus. Nós, como crentes, a igreja de Filipos precisava aprender que a preocupação deles, o sentimento deles, deveria ser o de Cristo Jesus. Em 3,15, Paulo diz assim: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. É isso que Paulo diz, é a mesma palavra. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo diz, o sentimento, a preocupação dessas pessoas está no mundo. A maior preocupação dessas pessoas não é Cristo, é a sua carreira. A maior preocupação dessas pessoas não é edificar a igreja, mas destruí-la. O maior desejo dos inimigos de Cristo é fazer com que haja divisão no meio do arraial, no meio do povo de Deus, para que este grupo lute entre si. E é por isso que o Senhor Deus fala que a sua cólera se derrama muito mais sobre aquele que causa divisão. E o que Paulo está dizendo é que estas pessoas, elas são inimigas de Cristo, porque elas olham para os seus desejos apenas. A sua glória está na sua vida de infâmia. E ele diz, essas pessoas, elas se preocupam apenas com aquilo que lhes são peculiares, particulares, que são propriedades suas, coisas terrenas. E é por isso que Paulo diz, o destino deles é a perdição. Meus irmãos, nós teremos muitas surpresas no dia do juízo. Muitas. É o que Paulo está dizendo. O destino dessas pessoas é a perdição. E se estas pessoas, Paulo não diz isso, mas eu digo agora, com base nas Escrituras, se essas pessoas não se arrependerem, não se converterem, o destino delas é a perdição. E Paulo diz no verso 17, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Por quê? Pois muitos andam entre nós.
eles estão arraigados a essa terra. Por isso nós podemos detectá-los. Como detectar um inimigo de Cristo? É muito simples. É perceber que ele age pelas suas emoções, fala o que lhe dá na telha, e ele acha que isso é a verdade. Estas pessoas se gloriam na sua maneira pecaminosa de viver. E essas pessoas, elas estão muito mais preocupadas com as suas posses, com os seus desejos terrenos. E Paulo diz, o destino deles é a perdição. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que nós não somos assim. Nós que somos crentes em Cristo Jesus não somos assim. No verso 20, Paulo, pois a nossa pátria, ou seja, mas a nossa pátria não está nessa terra. Vejam que Paulo diz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, mas a nossa pátria, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O crente é aquele que peregrina sobre essa terra. Você não pode se sentir pertencente a este mundo. Você não pode se estribar e confiar nas coisas deste mundo. Você não pode estabelecer o seu coração no que está nesse mundo, porque nós não somos daqui, a nossa pátria está no céu. Nós estamos aqui sim, numa peregrinação. Quando o povo saiu do Egito e peregrinou pelo deserto, esse povo não tinha o deserto como a sua morada. O objetivo deles não foi sair do Egito e morar no deserto, mas o objetivo deles era passar pelo deserto e ir para a terra prometida. Falta muitas vezes, como Paulo diz, essa concepção. Nós não somos inimigos da cruz de Cristo, porque nós aguardamos a manifestação do Cristo, nós aguardamos a manifestação do Senhor Jesus, porque a nossa pátria, ela está no céu. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz que o nosso destino não é a perdição, mas o nosso destino é a glória. Quando ele diz no verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Agora, por que Paulo ele utiliza essa expressão, a nossa pátria está nos céus? Paulo utiliza a expressão pátria, que era muito conhecida pelos crentes de Filipos. Aliás, Filipos era uma cidade extremamente cívica, era uma cidade que vivenciava a sua cidadania, o seu pertencimento, a sua pertença ao Império Romano, e eles tinham muito orgulho disto. Por isso, quando Paulo fala sobre a cidadania, Paulo está trazendo os elementos daquela cidade e aplicando a vida com Cristo. Por exemplo, Filipos dizia que era um império romano em miniatura. Eles diziam, o império romano está contido em nós. Por isso nós vivemos de acordo com o padrão desse império. Nós somos romanos e vivemos assim e temos alegria. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz que a nossa pátria não está em Roma, mas está nos céus, ele diz que o crente deve viver o céu aqui. Nós devemos viver o padrão do céu nessa terra. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Meu irmão, não esqueça isto. Não deixe de viver isto. Nós somos membros, nós somos cidadãos daquela pátria, daquela terra que será renovada, dos céus que serão renovados. E nós caminhamos para lá. Por isso o crente é aquele, a igreja vive a miniatura deste céu. Você sabia que quando nós cultuamos ao Senhor, o culto não é uma aula, não é uma sala de aula, não é uma palestra, não é uma coisa que... Não, culto nós prestamos ao Senhor. Toda a família reunida presta culto ao Senhor, porque é o desejo, sabe por quê? Porque o culto antecipa, como o dia do Senhor, que é o dia do descanso, antecipa o descanso eterno, o culto antecipa a glória que nós daremos ao Senhor por toda a eternidade.
Por isso, como cidadãos, nós precisamos vivenciar aquilo que o Senhor colocou sobre os nossos ombros para carregarmos com muita alegria. Filipos também era uma cidade militar. Havia ali muitos soldados na ativa e ex-combatentes. E eles se orgulhavam disso. Eles diziam: nós somos formados por uma cidade composta por soldados valorosos. E meus irmãos, se nós não somos cidadãos de Roma, mas somos cidadãos dos céus, nós precisamos entender que o crente é sempre um soldado em batalha. Por isto, eu não devo apenas olhar para a minha peregrinação, mas olhar para a minha peregrinação como uma batalha constante contra o pecado. Meu irmão, não se sinta confortável aqui nessa terra, mas lute contra o pecado como um guerreiro do Senhor, para que Cristo seja glorificado. Filipos também se orgulhava por ser uma cidade erguida como um tributo à vitória. Aliás, Filipos possuía um arco do triunfo que lembrava a vitória de Otávio e Antônio contra Brutus e Cássius. Uma batalha épica, uma batalha muito memorizada entre aqueles, e eles se orgulhavam disso. Filipos traz na sua memória a vitória da batalha. Por isso, quando Paulo diz que os crentes em Filipos não eram cidadãos de Roma, mas eram cidadãos dos céus, eles deveriam proclamar não a vitória de Roma, mas a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a vitória da sua ressurreição. O meu Senhor não ficou morto. O Senhor de todas as religiões estão enterrados em tumbas que podem ser visitadas, mas o meu Senhor está no céu. Ele é vitorioso. Por isso a igreja, como a comunidade dos peregrinos, ela proclama a vitória de Cristo. Filipos também se orgulhava porque era uma cidade de cidadãos romanos. A grande maioria daqueles que habitavam na cidade era formada por cidadãos romanos. E ser cidadão romano era ter o seu nome registrado em Roma. Quando eles diziam: eu sou cidadão romano, eles sabiam que o nome daquele indivíduo, Octavius Perécius, por exemplo, o nome dele estava num livro extremamente famoso, lá no centro do império. Por isso ele dizia: eu sou cidadão dessa terra. Mas quando Paulo escreve para os crentes de Filipos, diz a eles que eles não são cidadãos de Roma, mas cidadãos dos céus. Por isso o crente possui o seu nome escrito no livro da vida. Como é o seu nome, meu irmão? Não precisa dizer, mas mentalize. Como é o seu nome completo? Você sabia que o seu nome está escrito no livro da vida? Você sabia disto? E quando o Senhor realizar aquela chamada solene, Ele vai dizer: agora eu vou citar os nomes dos meus remidos, do meu povo, dos meus filhos. E você vai ouvir o seu nome completo sendo dito por Cristo. Paulo mostra que eles não eram cidadãos de Roma, mas eles eram cidadãos dos céus. Filipos era uma cidade com muitos privilégios, até por conta da sua história, dos seus soldados, dos seus cidadãos romanos. Inclusive, Filipos era amparada pela lei romana. Então, a maioria das pessoas que estavam ali não era formada por escravos. Nem as pessoas poderiam ser julgadas injustamente, porque elas estavam debaixo da proteção de Roma. Filipos estava ali guarnecida pelo império. Mas quando Paulo diz que os crentes de Filipos não eram cidadãos de Roma, mas eles eram cidadãos dos céus, ele está dizendo que como crentes, eles eram livres e estavam amparados pelas promessas de Deus. O que Paulo está dizendo é que Deus cuidava de todos eles. Deus cuidava do homem, da mulher, da criança, do idoso, do jovem. Todos eles estavam amparados pelo Senhor. Porque se Deus era por eles, quem poderia contrariá-los? Quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo diz: vocês não são de Roma,
mas vocês são cidadãos dos céus. Filipos também era uma cidade que zelava pela sua cultura, os seus interesses e pelo poder de Roma. Por isso, as preocupações da cidade de Filipos não era apenas a conquista militar, mas a influência cultural. Eles se preocupavam em olhar para os estrangeiros e de imediato fazer com que esses estrangeiros assimilassem a cultura, a religião, o modo de adoração, o culto, a maneira como eles pensavam. Mas o apóstolo Paulo diz que os crentes de Filipos não eram cidadãos de Roma. Eles eram cidadãos dos céus e eles deveriam difundir o evangelho e zelar pela lei de Deus. Um cidadão de Filipos era reconhecido pelo seu comportamento. Paulo com isto quer dizer que aqueles crentes em Filipos deveriam ser reconhecidos pela aplicação da lei do Senhor, da vontade de Deus, do evangelho na vida de cada um. Por último, meus irmãos, Filipos era uma cidade que ansiava pela visita do imperador. O momento mais sublime de uma cidade pertencente ao Império Romano era quando os arautos vinham, tocavam a corneta e diziam: o imperador está chegando com a sua comitiva. Ele vai nos visitar. Ele estará aqui pessoalmente. Mas é claro, irmãos, o apóstolo Paulo diz para aquelas pessoas que elas não eram cidadãos de Roma, mas eram cidadãos dos céus. E como Filipos tinha toda a preocupação em cunhar as moedas, construir novas estradas para homenagear o ilustre visitante, o crente é aquele que deve estar constantemente em alerta, aguardando a vinda do Senhor. Nós não podemos nos esquecer da vinda do Senhor. Porque quando o apóstolo Paulo fala que o destino dos inimigos da cruz de Cristo é a perdição, e quando ele nos diz no verso 20 que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que Paulo está dizendo, irmãos, é quanto à vinda de Cristo. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Aliás, os últimos dias foram implantados com a descida do Espírito Santo ali em Pentecostes. De lá para cá, temos visto as manifestações de tudo aquilo que aponta para a vinda do Senhor. Certamente o iníquo há de se manifestar, certamente os inimigos de Cristo em toda contundência hão de se manifestar, mas nós aguardamos a vinda do Senhor, nós aguardamos o dia em que Ele virá, e de fato a igreja sobre essa terra, na sua peregrinação, um dia ouvirá a corneta dos céus, e nós veremos então o Senhor Jesus vindo nas nuvens com poder e glória, para nos encontrar. E os mortos em Cristo irão ressuscitar, e nós teremos o nosso corpo transformado, e nós vamos reencontrar todos aqueles que morreram em Cristo, desde o Éden até o dia da conversão do último eleito de Deus, e nós vamos nos congraçar e vamos nos encontrar com Cristo Jesus, e morar com Ele por toda a eternidade. Paulo diz: irmãos de Filipos, pensem nisto. Não olhe para os inimigos de Cristo como uma vantagem de vida, como pessoas que só tiram vantagem na sua estada, nessa terra que lhes pertence. Mas mesmo que soframos pela causa de Cristo, lembre-se, porque nossa pátria está nos céus, nós seremos transformados. Os mortos serão levantados do túmulo e nós nos encontraremos com Cristo Jesus para morar com Ele
por toda a eternidade. É por isso que Paulo ele conclui para com aqueles irmãos lá de Filipos: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E qual seria então a aplicação que poderíamos fazer desse texto do apóstolo Paulo? Meus irmãos, em primeiro lugar, o crente é aquele que deve ter autoridade na sua vida com Cristo. O crente é aquele que deve dizer para os crentes mais novos: olhe para a minha vida. Como é que eu posso ser um crente? Olhe para a minha vida. Vamos caminhar juntos. Veja o que eu falo, veja o que eu faço, caminhe comigo, porque eu estou nas pisadas de Cristo Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos estar atentos para o joio. O Senhor Jesus contou uma parábola dizendo que o Senhor veio durante o dia e plantou o trigo. Veio o diabo à noite e plantou o joio. E o joio do diabo, os filhos do diabo estão dentro da igreja de Cristo. E nós precisamos ter muito cuidado com eles, porque sentam ao nosso lado, às vezes trabalham, realizam um ministériozinho aqui, outro ali na igreja, ao meu lado. Eu preciso estar muito atento a isto. Com esses inimigos da cruz, porque ele não vai edificar a minha vida, ele vai apenas destruir a minha vida, destruir a comunhão, destruir o congraçamento, destruir a unidade do povo de Deus. E eu preciso estar atento com relação a isto. Eu não posso ser ingênuo. Por isso, jovens solteiros, quando você pensa em se casar, não se iluda quando uma pessoa diz: eu sou crente e membro de igreja. Não caia nessa. Esteja atento. Quando alguém chega para você e diz assim: confia em mim, eu sou crente no Senhor Jesus. Não caia nessa. Coma uma saca de sal com essa pessoa. Conheça essa pessoa em profundidade, para você perceber nela ou Cristo ou o pecado. E em último lugar, o apóstolo Paulo ensina, amados, que a nossa vida nessa terra deve ser exercida com a alegria no coração de que nós não somos deste mundo. Se você assistir a novela, que eu não recomendo, se você assistir a programas de televisão, se você for ao cinema, se você ouvir a rádio, se você ouvir a conversa das pessoas que não são crentes, se você perceber o sistema que domina o nosso país, político, moral, cultural, se você olhar para todo o sistema que domina o mundo, você vai perceber que esse sistema jaz no maligno. Meu irmão, é por isso que Paulo diz: não se coloquem em julgo desigual com o incrédulo. E isso não é só para casamento não, meu irmão. Isso não é só para casamento não. Porque comunhão perfeita somente entre os que são crentes em Cristo Jesus. Paulo diz que comunhão pode existir entre o crente e o incrédulo, entre o diabo e o Espírito Santo, entre o pecado e a santidade, entre aqueles que são de Cristo e aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz que nós devemos estar atentos a isto, e devemos olhar para isto com muita alegria, e permanecer firmes no Senhor. E é claro, meus irmãos, embora Paulo não diga isto, mas nós podemos também orar por estas pessoas e pedir para que a graça de Deus as alcance e elas de fato se convertam. Tem muita gente que está na igreja, foi batizado, está no hall de membros, mas precisa nascer de novo. E nós podemos orar por estas pessoas, pedindo para que Deus tenha misericórdia. Mas isto não significa dizer
que eu devo ser ouvidos para ouvir as maledicências destas pessoas. Eu não posso ser coração para partilhar da minha vida com ela. Eu não posso ser uma vida que comunga com estas pessoas, porque nós somos do Senhor. A nossa pátria está nos céus, a deles está na terra, a nossa está nos céus. O destino deles é a perdição, é o juízo. O nosso é termos o nosso corpo transformado para habitarmos com o Senhor por toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, você é peregrino sobre essa terra. E o seu alvo é a pátria celestial, onde lá reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Curve a sua cabeça nesse momento. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre a alegria de pertencer a Cristo. Eu gostaria muito que você nessa noite se alegrasse, porque você é da pátria celestial. Eu gostaria muito que você nessa noite saísse daqui radiante de alegria, porque o Senhor Deus te alcançou. Eu gostaria muito que você saísse daqui cheio de alegria, porque todas as qualidades de uma nação em nós demonstra que essa nação, ela está no céu. Eu queria que você se alegrasse nessa noite, porque se você estiver vivo na vinda do Senhor, seu corpo será transformado e você morará com Ele por toda a eternidade. Se você estiver morto e o seu espírito estará com Cristo, o seu espírito entrará de novo no seu corpo será também transformado e você sairá com um corpo saudável para morar por toda a eternidade. Eu gostaria que você se alegrasse nessa noite, porque você vai passar toda a eternidade contemplando o sorriso de Cristo e o apalpar carinhoso do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu gostaria que você se alegrasse nesta noite, porque a sua pátria não está na terra. A sua pátria está nos céus. Convido o missionário Sérgio Nascimento para vir aqui à frente e orar ao Senhor agradecendo por esse privilégio que temos de, como crentes, participarmos, sermos cidadãos dos céus, peregrinando nessa terra, rumo à pátria bendita, quando reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Senhor, eu quero te agradecer pelo desafio da tua palavra. Quero te agradecer pelo teu amor para com a minha vida e de cada irmão aqui. Tudo que o Senhor fez em nossa vida nessa noite. Saímos daqui com um coração grato por tudo que nos espera, por tudo que o Senhor tem mostrado que temos que fazer ainda aqui nessa terra. Que essa palavra nos enche de amor por detectarmos pessoas que estão próximos de nós. E pelos frutos a gente tem notado que o teu Santo Espírito não habita ali. São pessoas que ainda não entenderam, que ainda não se entregaram totalmente nas tuas mãos. Estão ainda fascinadas por tudo aquilo que o mundo tem oferecido. Nos dê amor, Senhor, nos dê paciência, nos dê perseverança para continuarmos testemunhando, desafiando, exortando com amor essas pessoas. Possamos ter a alegria de ver cada dia mais pessoas nos chamando de irmão, a alegria de chamar de irmão, irmã, que nós somos teus filhos adotados. Obrigado pelo primogênito que morreu por nós.
Obrigado pelos teus planos da morada eterna. Obrigado pela atuação sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Que essa mensagem cresça o temor em nossos corações. Nos dê alegria de continuar te amando e testemunhando. Toca nesses corações, Senhor. Se por acaso alguém ainda nessa noite aqui tem se tornado e tem sido inimigo do Senhor por causa das suas decisões, das suas conversas, dos seus planos, não permita que essa pessoa saia daqui nessa noite convivendo com a prática do pecado e convivendo com a realidade da morte eterna. Toca nesse coração, Senhor. Toca nesses corações, que eles possam buscar alguém que eles conheçam, que te conhece, e nessa noite ainda haja salvação, haja quebrantamento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, o Senhor tocou no coração do Alfredo para nos desafiar e continuarmos com essa alegria da vida eterna e da alegria da morada eterna, mas também com responsabilidade de vivermos aquilo que temos aprendido. Não somos meros ouvintes, mas sim praticantes. Obrigado, Senhor, pela alegria dos nossos corações. Eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, concordo plenamente com a oração do teu servo, e que o Senhor encha de alegria o coração daqueles que estão indo para o céu, e que o Senhor converta o coração daqueles que insistem em permanecer neste mundo, e que os crentes saiam daqui cheios de alegria, alegrando-se no Senhor. E aqueles que ainda não nasceram de novo, saiam daqui também alegres, convertidos pela tua boa mão, e que se tornem verdadeiramente cidadãos dos céus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam sobre a minha vida pequenina, sobre a vida do meu irmão amado Sérgio, também pequenino diante do Senhor, sobre a vida de todos os pequeninos forasteiros e peregrinos que caminham junto comigo e Sérgio nessa estrada que nos leva para o céu, e sobre a vida de todos os peregrinos espalhados por esta terra que aguardam a vinda do Senhor Jesus e a morada eterna, agora e sempre, meu Pai. Amém.